Você ganhou. Diga para ele assim, você ganhou. Que você veio. Quem não veio, perdeu, mas você ganhou. Eu já queria com muita alegria trazer o nosso pastor que vai estar ministrando, Paulinho Leite, para ele ter bastante tempo para adorar o Senhor Jesus e também ministrar. Irmão, olhe para cá enquanto ele se prepara. Hoje é sobre o juízo. Quem quer ver o juízo final? Glória a Deus. Estão aprendendo rápido. Amém. Irmãos, quem entendeu as últimas sexta-feiras? Quem está gostando das sexta-feira? Quem está aprendendo? Eu estou aprendendo bastante, amém? Já quero chamar aqui o nosso amado pastor para estar ministrando. Tá bom, amém. Nosso pastor Paulinho Leite vai estar ministrando, já é meu amigo. Corra linda de Jesus. Oxe, atrapalhei. Irmãos, levante sua mão e estenda a mão aqui para o pastor Paulinho. Diga assim, bendito, mais forte, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Amém? Seja bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua, viu? Amém? Meus queridos, a paz do Senhor. Nesta noite, pela primeira vez aqui na igreja, né? Na igreja aqui, pastor João Lucas, que é um amigo nosso há bastante tempo. Tivemos oportunidade de congregarmos juntos, né? E nesta noite, aprove a Deus, nós estamos aqui falando um pouco da palavra de Deus. E eu quero que nesta noite você possa abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11. João Lucas, você que está mexendo aí, já pode ir. Amém, meus queridos? Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo de número 11, nós iremos fazer uma leitura até o versículo de número 15, que diz assim a palavra do Senhor. Veio um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Meus queridos, nesta noite nós estamos com o tema, o grande trono branco, um dia de juízo. Eu sei que os irmãos já vêm estudando durante essas sexta-feira o assunto da escatologia bíblica. E nós queremos nesta noite falar um pouco, aqui uma rápida reflexão sobre o que os irmãos têm aprendido sobre este tema. Eu sei que os irmãos já sabem muito bem o que é a escatologia, que é o estudo das coisas futuras, e nós vemos que este assunto abrange o período interbíblico, aliás, o período do princípio das dores, que está escrito em Mateus capítulo 24, onde Jesus nos dá alguns sinais que antecedem a sua vinda, e ali nós vemos o princípio das dores. E entre o princípio das dores e a grande tribulação, acontecerá um evento aqui na terra chamada o arrebatamento da igreja, que é a vinda do Senhor. E posteriormente o arrebatamento da igreja acontecerá aqui a grande tribulação. E
depois que a igreja será arrebatada, for arrebatada, a igreja passará pelo tribunal de Cristo e também pelas boldas do Cordeiro. E no período desta grande tribulação, que durará 7 anos, no final dela, Jesus retornará, no sentido de que a vinda do Senhor, ela se dará em 2 fases. A primeira, ele vem para a igreja, que é o arrebatamento, onde o mundo não vai ver, aonde está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13 ao 18, está lá falando sobre o arrebatamento da igreja. Então, na segunda fase da segunda vinda, será no final da grande tribulação. E aí, Jesus implantará aqui o reino milenial. Eu acredito que os irmãos já estudaram sobre a questão do milênio aqui em uma dessas sexta-feiras. Então, depois do milênio, a Bíblia diz que quando Jesus vai implantar o reino milenial, Satanás será preso durante 1000 anos. E depois dos 1000 anos ele será solto. E aí, depois de tudo isso, irmãos, é onde o assunto que nós iremos abordar hoje, nesta noite, que é o juízo final. E aí uma pergunta: quando acontecerá esse juízo final? Quando é que esse juízo final acontecerá? Eu quero dizer para os irmãos que uma palavra que Deus me deu é que Deus, esse juízo final acontecerá depois de todas as oportunidades que Deus deu para o homem, para que ele se arrependesse. Todas as oportunidades que foi dada durante todas as épocas, o período do Antigo Testamento, o período do Novo Testamento, esta época a qual nós estamos vivendo hoje, está sendo a oportunidade, e esta porta da graça está aberta. Então esse juízo final acontecerá, né? E uma das coisas que eu quero refletir com os irmãos é que acontecerá depois de todas as oportunidades que Deus nos dá. Mas aí eu coloquei aí que esse juízo final acontecerá depois de todos os julgamentos escatológicos. Como eu disse para os irmãos, depois que a igreja for arrebatada, a igreja, ela comparecerá ao tribunal de Cristo. Eu quero que alguém da igreja leia comigo 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10. Alguém pode ler? E eu quero que fique de pé e leia esse texto para nós nesta noite. Glória a Deus. Eu quero que os irmãos participem também. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Glória a Deus. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém. Então, irmãos, acontecerá esse juízo final depois de todos os juízos escatológicos. O primeiro juízo escatológico que nós vemos é que a igreja de Cristo vai comparecer ao tribunal de Cristo. Nós vamos ver mais à frente, irmãos, que a igreja ela não passará, ou ela não estará neste grande juízo final. Esse grande juízo final não é para a igreja, porque a igreja, ela comparece ao tribunal de Cristo para receber segundo as suas obras aquilo que tem feito. Isso é, as obras que praticou aqui na terra. Então o apóstolo Paulo vai dizer que vai ter obra que vai se queimar como madeira, como palha. Então, acontecerá esse juízo final depois desse julgamento. E o segundo julgamento é o de Israel no final da grande tribulação. Nós sabemos que Israel, ele não acredita que Cristo é o Messias. Por isso,
Israel, no final da grande tribulação, quando se passar os 7 anos, no final dos 7 anos da grande tribulação aqui, Israel ele vai clamar. Então há uma espécie de julgamento, no sentido de que ele passará por esse período da grande tribulação, e no final eles vão clamar. E Jesus, neste momento, ele virá com a igreja para implantar o reino milenial. Então, a Israel, os remanescentes serão salvos nesse período, porque o anticristo ele vai juntar várias nações para tentar tribunal de Cristo para a igreja, juízo para os ímpios. Depois a gente vai, no final a gente vai abordar essa questão. Então, julgamento de Israel, Jesus. E aí eu quero que os irmãos leiam comigo Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 1, que vai nos dizer: Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 1. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos de teu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas aquele tempo livrar-se-ão o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, isso aí é no período do final da grande tribulação, quando o próprio Deus, através do anjo Miguel, que se levantará em favor do povo nesta batalha, que também é chamada a batalha do Armagedon. Então, no final deste, que será um julgamento também para Israel, Jesus ele também estará como advogado para o povo de Israel, porque ele vai entrar neste momento para socorrer o povo. Então, o julgamento das nações, né? Quando Jesus ele retorna na segunda fase da segunda vinda, que é no final da grande tribulação, as nações que foram a favor de Israel e aquelas que não foram, então haverá um julgamento, né? Que está escrito também, os irmãos podem ver comigo em Mateus, no capítulo de número 25, versículo 31 e 32. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no seu trono, no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Isso aí é no final da grande tribulação, quando Jesus vem para implantar o reino milenial. Então, ele vai julgar as nações que foram a favor de Israel, né, e as nações que não foram. Também, Mateus, no capítulo 13, no versículo 40 ao 46. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino todo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então esse reino é o reino milenial, onde as nações que foram a favor de Israel entrarão nesse reino. Passarão e reinarão 1000 anos também, juntamente com a igreja de Cristo, que no período do final desta grande tribulação, a igreja ela retornará com Cristo para reinar no período do reino milenial, período dos 1000 anos.
o julgamento do diabo e suas hostes após o milênio. O Senhor porá o termo ao poder das trevas. Então, após o milênio, os irmãos vão ver lá em Apocalipse que o diabo, quando for implantado o reino milenial, ele será preso durante 1000 anos. Mas depois de 1000 anos, ele será solto. Então, quando ele vai novamente juntar as nações. E é interessante, irmãos, que alguém pode perguntar: por que ele vai ser solto? Por que o diabo vai ser solto? Né? Alguém pode perguntar. Depois de 1000 anos, Jesus reinando, né? O povo contente com o governo de Cristo. Mas Deus, Ele permite ainda para provar o coração daqueles que nasceram durante o período milenial. E aí, através disso, Deus ele vai provar que o ser humano ele tem um coração realmente voltado para o mal e para o pecado. Porque no final de tudo, irmãos, mesmo com o reino de Cristo, quando o diabo será solto, as pessoas vão aderir e ele vai enganar as pessoas ainda. E vai se levantar contra o reino de Cristo. Aí é onde entra o julgamento, no sentido de que Cristo vai lançar ele no lago de fogo, como a Bíblia diz. Então, depois de tudo isso, como eu falei, do período interbíblico a qual nós estamos, do período do princípio das dores, a qual nós estamos vivendo, arrebatamento da igreja, a igreja passará pelo tribunal de Cristo e também pelas bodas do Cordeiro, né, que será uma festa nos céus. E aqui a grande tribulação. Depois da grande tribulação, Jesus vem com a igreja, implanta o reino milenial. Depois Satanás será solto e aí Jesus ele lança o diabo no lago de fogo. Aí depois de tudo isso, irmãos, é que acontecerá o juízo final. O texto que eu li nesta noite, em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11 até o versículo de número 15, vai nos narrar esse juízo final. Aí a pergunta é: como acontecerá esse juízo final? O primeiro versículo do Apocalipse, né? Se João quiser colocar aí. Apocalipse 20, 11. Diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, João, né, que escreveu o livro de Apocalipse, ele tem a visão deste grande trono branco. Eu coloquei bem no começo dos slides aí, o grande trono branco, um dia de juízo. Esse juízo e esse julgamento, ele um trono branco. Por que é enfatizada essa questão do trono branco? Isto nos fala de um caráter de santidade. Porque sempre branco na Bíblia, né, associa essa questão de clareza, né, de santidade. Então, um grande trono branco, né? Nós vemos que lá no Antigo Testamento os sacerdotes usavam as roupas brancas, né, mostrando essa questão um simbolismo de santidade. Então, um grande trono branco nos mostra a característica deste juiz que virá. É um juiz que vai julgar com justiça. É um juiz que hoje, né, ele exige santidade, né, ele hoje está como advogado, mas exige santidade, exige que o homem abandone o mundo de pecado e siga ele. Mas nesse dia, irmãos, ele aparecerá num trono branco, um trono que simboliza santidade, justiça. Um juiz. Nós sabemos, irmãos, que no julgamento, aqui no julgamento secular,
no mundo, sempre existe a pessoa do juiz, mas existe o advogado do lado do réu, né? Existe também os promotores de justiça, né? Só que no dia desse juízo não haverá advogado, né? Haverá um juiz, somente o juiz. Por isso que tem pessoas que dizem assim, Jesus não vai voltar mais essa terra porque as pessoas, se ele voltar, as pessoas vão crucificar ele de novo, tá, aquela coisa. Só que Jesus, ele voltará aqui, né? No sentido de que ele vem buscar a igreja, depois ele vem implantar, né, o seu reino milenial, mas ele virá no sentido de que vem para julgar todas as pessoas que não se voltaram para o Senhor, que não passaram a servir a Jesus, que não deixaram a sua vida de pecado, vão se deparar neste dia com esse trono branco e com esse juiz. Então, lá não vai ter advogado. Lá Jesus não vai estar como advogado para te defender ou para me defender. Ele estará como juiz. Como eu disse, não haverá advogado. Não haverá absolvição. Não tem como o ser humano ali ser absolvido. Ele será, é um julgamento, será julgado, né? E não tem como escapar, né? Aquele dia vão dizer, Senhor, mas eu preguei no teu nome, eu ensinei no teu nome, eu fiz milagre no teu nome. E ele vai dizer, afastai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Então, irmãos, a escolha que o ser humano faz é hoje, de servir a Deus ou de não servir. A diferença que vai haver são aquelas pessoas que viveram na prática do pecado, vão se deparar com esse juiz, vão se deparar com esse julgamento. Então, aqueles que viveram na prática do pecado, que tiveram prazer no pecado. Porque hoje, irmãos, nós que servimos a Jesus, que servimos a Cristo, nós não temos mais prazer do pecado. Podemos até pecar com um acidente de percurso, mas a grande diferença que existe entre a nossa vida e a vida daqueles que não conhecem a Jesus é porque foi plantada uma semente em nós. Hoje a sua vida é totalmente diferente. A partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, o que vai lhe justificar, por que você não vai passar por esse juízo? Porque quem lhe justifica é o sacrifício que Cristo fez na cruz. Então, você não vai passar por esse juízo. Agora, se você é uma pessoa que se afastou de Cristo, não segue a Cristo e vive na prática do pecado e não se arrependeu, se você não se arrepender, porque hoje a porta da graça está aberta. Hoje Deus é longânimo, né? Ele é tardio em irar-se. Por isso que ele ainda espera que o homem se arrependa. Assim como no período que Noé pregou para que o povo entrasse na arca, porque Deus ia destruir, né, o mundo daquela época com água. Da mesma forma, hoje, Jesus está sendo pregado para que o homem não passe por esse juízo e por esse julgamento, porque lá não vai ter como ser absolvido. Então, uma pergunta, né? Mas antes de eu passar ainda para esse terceiro ponto, ainda sobre a questão do ponto de número 2, né, como acontecerá o juízo final, eu quero rapidamente aqui ler um comentário de um escritor, Stanley Orton. Ele afirma: a glória do trono branco é a intensa e o universo físico não pode, a intensa e o universo físico não pode sustentar-se diante do fogo do julgamento. A terra atual, contaminada pela transgressão de Adão, foge da presença daquele que se encontra no trono. A declaração
A declaração não se achou lugar para eles indica que os componentes do universo material deixarão de existir. Será a preparação para o novo céu e a nova terra, né? Quando diz que não se achou lugar nem para os céus nem para a terra. E aí, irmãos, nós também vemos lá no livro na carta de Pedro, né, quando diz que esta terra passará com o estrondo. Então, no momento desse julgamento, onde os céus e a terra não vai encontrar lugar, dá a ideia de que é neste momento em que a terra, o mar, esse céu que nós vemos vai ser desfeito. E agora nascerá um novo céu e uma nova terra, né? Isso é uma... Então, terceiro ponto, nos diz assim: quem participará deste julgamento? Como eu disse, os crentes que servem a Cristo hoje não passarão por esse julgamento. Por quê? Porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, que diz assim: não quero, irmãos, porém, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque, dada a palavra do Senhor, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados para estar para sempre com o Senhor. Então, esta é a esperança da igreja. A igreja será arrebatada. E hoje, irmãos, aqueles que morreram em Cristo também ressuscitarão. Esta é a primeira ressurreição. Então nós passaremos pela primeira ressurreição. Então quem passar pela primeira ressurreição não passará pela segunda ressurreição, que será no dia do grande trono branco. Então, só para enfatizar essa questão de que a igreja não passará ou não participará deste julgamento nesse sentido, né? Nesse sentido de ser réu, né? Então, o Senhor Jesus, né? Nós vemos que João, ele tem a visão e quem está sentado no trono, né? Alguns comentaristas, né, querem dizer que é o próprio Deus. Mas aí a gente vai examinar um pouco e a gente entende que Deus entregou para Cristo essa questão do julgamento. E aí, eu quero que o pastor João coloque aí, 2 Timóteo 4, versículo 1. Que diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então, nós vemos aí duas questões: que Jesus vai julgar os vivos e os mortos, né? Os vivos no tempo do julgamento final, né? Os vivos no tempo do julgamento final já terão sido julgados. O juízo final é o julgamento dos mortos. Termo que aparece no Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 11 ao versículo 15, 4 vezes, dizendo que Jesus, né, ele, aliás, mostrando que é os mortos que serão julgados naquele momento. Então, Jesus, né, ele estará lá para ser juiz, como eu disse. Hoje ele está como advogado, né? Ainda está como advogado. Como João, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, sabeis que tem um advogado junto do Pai, que intercede por vós. Então, nós como igreja, quando nós muitas vezes até pecamos, né, nós pedimos perdão e oramos a Deus, e aí nós temos um advogado que é Cristo, que intercede pelas nossas vidas. Mas naquele dia, Jesus estará lá como participante deste juízo, desse julgamento, desse juízo, e ele será o juiz que julgará os mortos, né? Os mortos. Então,
todos os mortos que não tiverem sido julgados. Mas como assim, irmão? Porque os que permaneceram mortos no arrebatamento da igreja. Por exemplo, vou dar um exemplo para os irmãos. Jesus volta hoje, né? Arrebata a igreja, ressuscita os mortos que morreram em Cristo. Mas tem vários mortos que são descrentes, que não serão ressuscitados. Porque essa ressurreição, só quem participará será os salvos. Então, os mortos que serão julgados no juízo final, no grande trono branco, será aqueles que permaneceram mortos no período em que a igreja foi arrebatada. Também os mortos que não tiveram sido julgados, os que permaneceram mortos no arrebatamento da igreja, os mortos na batalha do Armagedon, porque os irmãos sabem que no período desta batalha que acontecerá, também antes do período milenial, que vai ter uma grande batalha onde as nações se juntarão contra Israel, então muitos vão morrer. Então, todos esses mortos da batalha do Armagedon comparecerão no grande juízo final, no grande trono branco. Os que não ressuscitaram antes do milênio, então, antes do milênio, né? Antes do milênio, todos que não ressuscitaram antes do milênio estarão aí nesse juízo final. Por quê, irmãos? Porque no período da grande tribulação, né? Eu quero que os irmãos leiam comigo Apocalipse, capítulo 20, do versículo 4 ao versículo de número 6. E vi tronos, assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Só um minutinho aí, pastor. Olha, irmãos, esses tronos fala da igreja, mas aí são aqueles também que ficaram no período da grande tribulação, que não foram arrebatados, mas por amor a Cristo entregaram a sua vida, não receberam, né, o sinal do anticristo, nem na testa nem na mão, mas tiveram que pagar com as suas próprias vidas e morreram. Mas quando Jesus vem para implantar o reino milenial, ele ressuscita essas pessoas do período, que são os salvos do período da grande tribulação. Por isso que diz aí, vi tronos, assentaram-se sobre eles, foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Isso é, no período da grande tribulação, as pessoas que passaram e que foram mortas por amor a Cristo, e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta. Então, os salvos serão ressuscitados, esses salvos do período da grande tribulação. Os irmãos estão entendendo? Aí os não salvos, que é isso que eu estou falando, que não ressuscitaram antes do milênio, que são os não salvos, eles irão comparecer ao grande juízo final. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo, irmãos? Tem alguma pergunta até agora que querem fazer? Tem alguma dúvida? Estou sendo muito rápido. Pode passar aí, irmão. É o versículo 5, versículo 6. Mas os outros mortos não reviveram, aí, ó. Até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, todos que são ressuscitados na primeira ressurreição não passarão pelo julgamento final.
Por isso que diz assim, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Depois que os 1000 anos se acabam, aí é o juízo final. Então, os mortos desse período são os que não são crentes, são os que não são salvos, né? Aí esta é a primeira ressurreição. Isso é, a primeira ressurreição é antes, né, do final do milênio, né? Versículo 6. Bem-aventurado o santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre este não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e Cristo reinarão com ele 1000 anos, né? Então, vão passar, os salvos do período da grande tribulação serão, né, ressuscitados. Os irmãos estão entendendo? Então, outros que é desde o arrebatamento até sair, até chegar, até antes do trono branco, até antes da ressurreição dos mortos do trono branco, é a primeira ressurreição. Desde do arrebatamento. O que acontece? O que vai acontecer é passar pelo julgamento. Será, né? Será julgada por Deus. É simultaneamente. Paulo ele fala sobre essa questão. No mesmo momento. Só depois. Certo. Que não morreram, que morreram. É crente ou é o não crente? Isso. Só no juízo final. Só no juízo final. Isso. Isso. E que foram fiel na grande tribulação. Isso. Pode perguntar. A ressurreição dos ímpios é só uma, no juízo final, né? Dos que servem a Deus será no dia do arrebatamento da igreja, que serão ressuscitados. E aí eu li com os irmãos o Apocalipse capítulo 20, versículo 5, versículo 6, né, versículo 4, versículo 5 e 6, nos falando sobre os justos que serão ressuscitados no período que vai ser implantado o reino milenial, que são aqueles que passaram pela grande tribulação, mas por amor a Cristo morreram, né, deram a sua vida. Então esses serão ressuscitados para governar com Cristo no período dos 1000 anos, do milênio. Entendeu? Deu para entender? Está preso. Só no final que ele vai ser solto. Então, quem vai participar? Os irmãos, prestem atenção aqui, ó. Os pecadores contumazes que morreram durante o milênio. Então, vai ter pecador também no período do milênio, né? Que vão morrer. Então, naquele dia, no dia do juízo, eles estarão lá, né? Então, assim, olha aqui, ó. Os salvos não participarão desse julgamento. Coloca aí, João capítulo 5, versículo 24.
olha o que é que Jesus diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se você for ver outras traduções, vai dizer, não entrará em juízo. Então, o crente em Jesus não participará do julgamento final. Porque a Bíblia diz também que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, né? Então, não entrará em juízo, não participará desse grande juízo final, porque existe um sacrifício que foi feito pelas nossas vidas, e nós aceitamos a Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, e Ele é quem nos julga, e Ele é quem nos justifica. E hoje, através de seu sacrifício, como está escrito lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificado mediante a fé em Jesus Cristo, temos paz com Deus. E esta paz fala no sentido de que nós agora temos comunhão com Deus, né? Então nós temos intimidade com Deus. Então nós não vamos participar deste juízo. Tem algumas Bíblias que vai dizer que a morte e o inferno, né? Ou a morte e o além. Mas, né, essa palavrazinha também grega, né? A morte e o Hades, ou a morte e o inferno, né? Que quando o autor ele fala sobre essa questão da morte, né? É no sentido de que todos aqueles que morreram, independente, fala da universalidade do juízo. Todas aquelas pessoas que morreram, seja de qual for a morte, né? Todo tipo de morte. Tem gente que morreram em explosão, tem gente que morreu queimada, tem gente que morreu, virou cinza, de toda catástrofe. Nós entendemos que muitas pessoas morreram desse jeito. Então, no final, a morte dará conta, no sentido de quê? No sentido de que será ressuscitado o corpo físico, e no sentido do Hades, do inferno, aqui, este lugar de tormento que existe, porque quando a gente lê lá Lucas, né, 16, 19 ao 31, eu acho que os irmãos já ouviram essa história do homem rico que se vestia de púrpura, de linho fino, e vivia luxo todos os dias, né? Então, os irmãos podem acompanhar aí. Então ele estava no Hades, sendo atormentado, olhou para cima, viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado, né? Então, pode tirar aí. Então, o que eu quero enfatizar para os irmãos: o rico morreu, foi para o Hades. Não porque ele era rico, mas porque ele era um homem que não servia a Deus, não temia a Deus. Mas existia um pobre, Lázaro, que servia a Deus. E ele morreu, foi para o lugar de descanso. E o rico para o Hades. E lá estava sendo atormentado. Então, existe um lugar de tormento que, quando Jesus veio, né, esse lugar de tormento, juntamente com o paraíso, né, que era o lugar onde o Lázaro estava, né, que era chamado seio de Abraão, esse paraíso agora, aliás, esses dois lugares, nessa época, era, né, nessa parábola, nesse sentido aí, eles estavam como que próximo do outro. Hoje, né, a partir do momento que Jesus ressuscita, nós vemos lá ele falando com aquele ladrão que reconhece que Jesus estava ali e se arrepende. Ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. Então hoje existe um lugar onde aqueles que morrem com Cristo irão para este lugar, né, de refrigério, para esse paraíso,
aguardando o arrebatamento. E o Hades, que é o inferno, o lugar de tormento, as pessoas que morrem sem Deus. A Bíblia nos revela isso. Então, por que a morte e o Hades? A morte no sentido de que o corpo físico será ressuscitado e o espírito, né, no caso que estará no Hades, né, no lugar de tormento, retornará ao corpo e comparecerão diante do juízo final, diante do juiz, estará em pé lá, ressuscitados. E quem morreu está no paraíso, né, no lugar de descanso. Quando Jesus voltar, voltará, né, e receberá um corpo de glória. Então, por isso que a morte e o Hades, a morte no sentido da questão física, né, que é uma questão simbólica, aí o texto da morte dará seus mortos, e o Hades no sentido de que os espíritos, né, que estão no Hades voltarão, né, e comparecerão diante do grande trono branco. Então a morte, só um comentário aqui para os irmãos, a morte na passagem em análise tem um sentido figurado, trata-se de uma metonimia, figura de linguagem, expressa pelo emprego da causa pelo efeito, ou simbolismo pela realidade. Então, é nesse sentido. Então, os corpos serão ressuscitados, né? Essa ideia, a morte, né? E os espíritos, mais a alma, né? Essa questão do Hades, inferno, né? Que são aqueles que não servem a Deus, que estão neste lugar de tormento. Irmãos, as coisas de Deus é tão tremenda que eu vejo que muitas vezes o ser humano ele copia algumas coisas, né, do espiritual, né? Porque se a gente for analisar aqui na questão humana, nós vemos que antes de uma pessoa ser julgada para descer para um presídio, muitas vezes é preso numa captura, numa delegacia, aí depois tem o presídio, né? Então no final, nós vamos ver aí, que no final a morte, o Hades e todos aqueles que serão julgados serão lançados no lago de fogo. Então o Hades, o inferno hoje, é como uma pequena cadeia, em que aqueles que não servem a Cristo estão lá, aguardando o julgamento, né? Depois do julgamento serão lançados no lago de fogo, que a Bíblia diz lá no Apocalipse. Os irmãos estão entendendo? Então vamos lá, se tiver alguma dúvida pode perguntar. Se eu não souber, pastor João Lucas responde. Glória. Então, irmãos, os livros serão abertos. Os irmãos têm ideia de que livros são esses? Porque, pode colocar aí, João, capítulo, volta lá o texto de Apocalipse 20, a partir do versículo 11. Pode ir passando. Versículo 2, ou versículo 12. Ó. E vi também os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono. E livros foram abertos. E outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. Pode deixar aí, João. Olha, irmãos, essa questão de grandes e pequenos, né? Isso fala também da questão da universalidade desse julgamento. Todas as pessoas que se consideravam grandes diante de Deus, reis, rainha, imperadores, todos aqueles que muitas vezes não queriam pisar nem no chão, né? Aqueles que humilhavam os pobres, né? Aqueles que zombavam das pessoas que não tinham poder aquisitivo, grandes políticos, né? Grandes presidentes, grandes homens, né? Segundo o conceito humano,
naquele dia, a Bíblia diz: vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então, independente do seu poder aquisitivo, né? Independente da sua questão acadêmica, naquele dia, se você não foi uma pessoa que serviu a Cristo, não foi uma pessoa que entregou a sua vida a Jesus e viveu uma vida desgarrada de Deus, separada do amor de Deus, comparecerá a este grande juízo. Pode ser grande, pode ser pequeno, estará lá diante do trono. E aí a Bíblia diz: e livros foram abertos, né? Um teólogo chamado, né, o pastor Antônio Gilberto, ele vai nos falar de alguns livros da Bíblia. O primeiro livro que ele fala é o livro da consciência. Romanos capítulo 2, versículo 15. Pois mostram que a existência da lei estão gravada em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então ele diz assim, que lá vai ser aberto o livro da consciência. Todo mundo tem consciência, sabe o que é certo, o que é errado, né? Uma hora a consciência acusa, uma hora a consciência defende. Então, um dos livros que ele fala é o livro da consciência. Também, Romanos capítulo 9, versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o outro livro, o livro da natureza. O Salmo 119, versículo de número 1 ao 4. Nos diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, o livro da natureza, no sentido de que Paulo também diz que em Romanos, capítulo 1, versículo 20, que o ser humano, ele é indesculpável diante de Deus pelas obras das mãos de Deus, pelo aquilo que foi feito, porque eles contemplam os céus, a terra, o mar, a natureza, tudo revela que existe um ser que criou todas as coisas. Então, também Jó, capítulo 12, pode colocar aí, Jó, capítulo 12, versículo 7 ao versículo 9. O livro da natureza. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão. Ou as aves do céu, e elas contarão a você. Fale com a terra, e ela o instruirá, desde que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Então, o livro da natureza será aberto naquele dia, mostrando que até os seres, os animais, a natureza provava que existe um ser supremo. Outro livro, o livro da lei, né? Pode colocar Romanos capítulo 2 e versículo 12. Todo aquele que pecar sem lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Então, o livro da lei estará naquele dia. O outro livro, né, que o nosso pastor Antônio Gilberto fala na sua sistemática, é o livro do Evangelho.
João capítulo 12, versículo 48. Há um juiz para quem me rejeita, não aceita as minhas palavras, a própria palavra que proferi o condenará no último dia. Então, qual é o último dia? O dia do juízo final, né? Então, o livro do Evangelho. O livro da nossa memória, Lucas, capítulo 16, versículo 25. Mas Abraão respondeu: filho, lembra-te de que durante a tua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Isso fala livro da nossa memória, né? Então, o homem vai... Tem também o livro dos Atos dos Homens, Lucas, capítulo 12, versículo 7. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenha medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Então, dos Atos dos Homens. Então, naquele dia, irmãos, eu que estou sem cabelo na cabeça. Aí tá tudinho contado, viu? Tá tudinho contado. Vai descontrair um pouco, né? Então, livro dos Atos dos Homens. Tudo está registrado. Todas as palavras proferidas, né? Tudo que você fez. Até os cabelos da cabeça estão contados. Então, é o livro dos Atos dos Homens. Livro da vida, né? Que será aberto naquele dia, o livro da vida, né? Salmo 69, versículo 28. Estou passando do horário, vai dar certo. 69, versículo 28. E sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol do justo. Então o livro da vida estará lá. E o que é que a Bíblia diz, né, no Apocalipse? Pode colocar aí, João. Apocalipse 20, versículo de número 15. E aqueles cujo nome não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então a sentença desse julgamento, né, todos aqueles que não foram achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Agora uma pergunta, irmãos, por que o livro da vida, se não vai ter justos lá, né, para ser julgado, por que esse livro da vida está lá nesse julgamento, né? É para Deus, é como forma de testemunho de que aqueles que serviram a Deus estão registrados nesse livro. Aqueles que entregaram a sua vida a Cristo estão lá. Então esse livro está lá no dia desse julgamento como forma de testemunho de que aqueles que serviram ao Senhor estão com seus nomes registrados. Não que alguém que vai estar lá, né, vai ser absolvido e vai estar com seu nome sendo colocado no livro. Então, a sentença desse juízo, né, o lago de fogo. Eu sei, irmãos, que muitas coisas na escatologia, né, ela muitas vezes foge um pouco da nossa racionalidade, né? Por isso que tem um certo filósofo, né, e um dos pais da igreja, que ele vai dizer: eu creio para compreender e não compreendo para crer. Então precisamos crer primeiro, né, e depois pedir realmente o entendimento a Deus de muitas coisas. Mas o que a Bíblia, a teologia, né, ela nos deixa conhecer Deus até onde Deus se deixa ser conhecido, até onde Deus se deixa ser revelado. Então, o que nós entendemos é que nesse juízo final vai ter um lago de fogo, né? E aí alguém pode dizer: como é que vai ser? Vai ser literal, né? Então, assim, existe um mundo espiritual, né?
mas com certeza é algo palpável, porque os corpos que vão ser lançados, né, vão ser o corpo ressuscitado. E a Bíblia diz, Jesus dizendo, não tema ao homem, né, não temeis aquele, né, que mata a carne, mas temei aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Então, no lago de fogo. Então, o corpo que será ressuscitado dos ímpios serão e passarão por esse julgamento. Uma coisa, eu sei que é muita coisa, né? Eu acabei esquecendo de comentar com os irmãos, é que esse julgamento, irmãos, vai ter níveis de sentenças. Assim, a sentença é ser lançado no lago de fogo, mas o sofrimento vai ser de acordo com as obras. Porque o texto vai dizer, cada um foi julgado segundo as suas obras. Então, dependendo das suas obras, como os cristãos passará pela tribunal de Cristo e vai receber o seu galardão, segundo as obras que fez, e tem obras que vai ser queimada, acredito que vai ter uns que não vai receber nem galardão, vai ser salvo, né? Mas não vai receber galardão. Da mesma forma, o julgamento do ímpio vai ter níveis de castigos. Porque diz, e cada um, também, e ainda o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Então, pelas suas obras, então vai ter níveis de sofrimento. Vai ser lançado no lago de fogo. Então, irmãos, na Bíblia, existe 3 tipos de morte. Por isso que quando Deus fala para Adão, né, e para Eva, lá no Jardim do Éden, que eles, né, de toda árvore, de todo fruto que estava no jardim, eles poderiam comer, somente da árvore e do fruto do conhecimento do mal, eles não podiam comer, porque no dia em que eles comessem, certamente eles morreriam. O homem foi criado para não morrer, ele iria viver para sempre. Ele não seria eterno, porque eterno é Deus, que eterno não tem começo nem fim, né? O homem tem começo, então o homem ia viver para sempre. Mas aí o homem pecou e entrou a morte. Entrou a morte espiritual, que é a primeira morte que existe. O homem separado da intimidade com Deus. O homem perdeu a comunhão com Deus no Jardim do Éden, ele morreu espiritualmente. Então aqueles que não servem a Cristo estão mortos nos seus deleites e pecados, né? E a segunda morte nesse sentido, é a morte física. Mas aí, quando a gente se depara no grande trono branco, no juízo final, quando a Bíblia diz, e se alguém, versículo 15, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Aí, versículo 14, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, a segunda morte nesse sentido, né, porque ali ele está dizendo que ele ressuscitou as pessoas, né? Então, a segunda morte, agora é ele ser lançado no lago de fogo. Então, a Bíblia existe 3 tipos de morte: morte espiritual, morte física e a morte eterna, que também é considerada como uma segunda morte. Então, a morte eterna é o final de tudo. Para aqueles que não ouviram o chamado de Deus, que não reconheceram Deus, que não serviram a Deus. Mas Deus, ele é longânimo, né, para com o ser humano. Então, eu coloquei aí um comentário que desde o início da história da humanidade, Deus proporcionou um plano de salvação para o homem, dando a oportunidade ao mesmo de se arrepender de seus pecados e receber a salvação em Cristo. Deus, na sua longanimidade, tem deixado a porta da graça aberta, porém, chegará um dia em que ele julgará todos os ímpios pecadores. Então, nesse dia do juízo final, é o acerto de contas com os ímpios, com o homem mau, com o homem
que não quis dar ouvido à graça de Deus. Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Espero que eu tenha contribuído com os irmãos. Se os irmãos tiverem alguma dúvida ainda, podem perguntar. Senão, estaremos encerrando aqui a nossa participação. Que Deus em Cristo vos abençoe. Glória a Deus. Fica mais perto aqui do povo. Aqui. Pronto. Irmão, mais alguém tem alguma pergunta? É pra cá, pastor. Você já vai orar por nós pra gente encerrar. Glória. Vamos lá, irmão. O juízo final não é para a igreja, quem entendeu? Quem entendeu que o juízo final não é para a igreja? Hoje, Jesus é advogado, no juízo final é juiz. Na primeira ressurreição, somente os mortos em Cristo vão ressuscitar para o arrebatamento da igreja. Amém? Amém. Tá certo? Quem Glória entendeu isso? Glória a Deus. Pronto. A batalha do Armagedon, quem lembra da batalha do Armagedon? Deve ter no mapa lá um bocado de país indo contra Israel. Quem lembra disso? Pronto. Serão duas ressurreições. Sim. Não é isso, pastor? A primeira ressurreição é do arrebatamento da igreja. Quando Jesus voltar, os crentes serão arrebatados. Aí os que estão mortos em Cristo ressuscitarão. E quando é a segunda ressurreição? No milênio, lembra? Depois do milênio, é isso, pastor? Final do milênio. No início do milênio, para reinar no milênio. Pronto. Então é a segunda ressurreição. De tribulação, correto? Isso. Mais alguém? Vamos ficar de pé então, irmãos. Pastor Paulinho, muito obrigado. Deus abençoe o senhor, sua família. Irmão, pastor Paulinho, tem a pergunta? Pode mandar. Os 144 mil? Não. São o povo de Israel, mas é outra coisa. Pronto, outra questão. Amém. Meus irmãos, próxima sexta é o novo céu e a nova terra. Quem vai estar ministrando é o Walter. Conhece o Walter? Conhece? Conheço. Pronto. O Walter vai estar ministrando o novo céu e nova Glória a terra. Jesus. Pastor, e quando a gente terminar a próxima sexta, vai acontecer o quê? Nós vamos pegar um tema desse e vamos esmiuçar. Por exemplo, arrebatamento. 4 sextas só arrebatamento. Que é para você não ter dúvida de nada mesmo. Já viu isso acontecer em igreja assim? Uma escatologia assim fácil pro povo? Difícil. Difícil. Vocês são... Aplauda ao Senhor Jesus que vocês